Gustavo, quantos personagens eu devo ter na minha fotomontagem? Você pode ter vários personagens, quantos você quiser. Mas é claro que assim, o ideal é você ter um controle sobre isso. Não adianta você colocar muitos personagens, principalmente do mesmo tamanho, com o mesmo impacto na imagem. É bom você ter um personagem principal e outros personagens que talvez vão lutar contra esse personagem, vão ser inimigos desse personagem, vão ser amigos, vão ser aliados, enfim. Mas não convém você colocar muito personagem para você não confundir muito a pessoa ficar, sabe, um personagem que está alegre, outro está triste, a pessoa não sabe se fica triste, se fica alegre, se dá atenção para um personagem. Então, convém você sempre controlar a quantidade de personagens que você vai ter. Mas um bom número é 3 personagens, 4, até 5 personagens você consegue colocar. Você consegue colocar multidões também, mas eu não diria que são personagens, são multidões passando, talvez, do outro lado da rua, ou na janela de um prédio. Enfim, o ideal é que você tenha uma quantidade reduzida de personagem para que a pessoa não fique também pulando para lá e para cá na sua imagem. Isso acaba gerando confusão e a pessoa não se fixa. Quando você tem uns 3, 5 personagens que têm características fortes, não fortes todos, né? Um tem que ter uma característica forte. Esse personagem tem que ser bem pensado, bem trabalhado. Os outros personagens, eles vão estar ali mais para poder ampliar as características daquele personagem, ampliar ou bater de frente com esse personagem, né? Você pode criar um personagem que está passando por um momento triste e tem alguém na janela sorrindo, ou um grupo de crianças jogando bola, umas 2 crianças jogando bola e uma pessoa cabisbaixa. Você vê que a pessoa está triste, mas todo o teu direcionamento da sua fotomontagem é para aquele personagem triste. Então isso cria um contexto, né? Cria um embate entre esse personagem que está triste e aquele jovem se divertindo jogando futebol. Isso às vezes coloca a pessoa na situação, fala, pô, quantas vezes eu já passei por isso, né? De eu estar feliz e ver gente que não está sentindo o que eu estou sentindo, né? E tal. Você perde um familiar, né? Um familiar morre e você vai no outro dia trabalhar, ou 2 dias depois vai trabalhar, e as pessoas estão ali vivendo a vida delas, porque a vida é assim, né? A vida continua. Então são coisas que você vai colocar na sua fotomontagem que vão dar mais vida, né? Vão dar essa força. Então a quantidade de personagem é sempre reduzida. Quanto menos personagem você puder colocar, melhor. Isso não quer dizer que você tem que ter fotos, que nem eu falei, fotos sem ninguém, né? Você pode colocar um grupo de pessoas atravessando a rua, um grupo de pessoas na janela, de alguma forma, se esses personagens forem pequenos, menores do que o personagem principal, se eles estiverem na posição, que existem posições certas numa fotomontagem, eu vou fazer um vídeo depois falando sobre isso, existem posições na composição, quando você está criando uma composição, existem locais que você tem que colocar o personagem, né? Existe a regra dos terços, né, por exemplo, que você divide a imagem em 3, na horizontal e 3 na vertical. Então, nessas imagens, você vai ter pontos ali que são pontos focais, né? Isso é um estudo científico até. Quando você lê um livro, né, a gente, né, ocidental, a gente lê o livro da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, quando você vê uma imagem, você sem querer faz isso também. Você olha a imagem da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, existem uns pontos na imagem que são os pontos que a gente chama ponto de ouro, onde você coloca objetos, onde você coloca determinadas linhas para criar direcionamento da visão da pessoa. Então, se a pessoa você coloca, sei lá, um prédio na diagonal, automaticamente a pessoa vai olhar na outra diagonal. Então, se você quer que a pessoa olhe para esse objeto aqui, não olhe para o de cima, você vai e faz isso. Você cria um diagonal, você cria um movimento com um braço, você cria um movimento de uma árvore, enfim. Você pode criar vários tipos de movimento, mas existe essa forma de você dar direcionamento para a sua imagem. Então, você conseguir colocar o seu personagem na posição certa, no local certo, isso ajuda bastante. E é claro que esses personagens que não são os personagens principais, eles não podem estar nesses pontos. Então, esses pontos são os pontos de ouro, é para você colocar exatamente o personagem principal, para você contar a história principal. Talvez você tenha um personagem que não seja o principal, mas ele ajuda a contar a história. Aí sim, você coloca ele nesse ponto de ouro, mas fazendo ele criar algum tipo de movimento para o seu personagem ou para a sua história. É claro que assim, eu estou falando de forma superficial porque é complexo essa parte, né? Eu vou até fazer um vídeo depois, eu estou estruturando um vídeo para fazer sobre essa parte, né? Sobre a parte de composição. A parte de composição, ela é bem distinta, ela é diferente da criação de personagem.
Mas eu quero que você entenda isso. O personagem, ele tem que ser o principal da imagem, né? Você pode ter outros personagens ali, você pode ter dois personagens que têm o mesmo peso na imagem, então isso também dá para você fazer, mas a ideia é que você tenha um personagem e esse personagem ali ele vai atrair toda essa estrutura.